Bom, as camadas que a gente trabalha no MVC geralmente é model, né? Aí vocês vão começar a se sentir familiarizados com a model, tá? Porque a model, ela nada mais é do que a nossa querida entidade, que foi a primeira coisa que a gente viu hoje. Beleza? Ela é a nossa entidade, só que isso falando em código já, tá? A model, ela é o modelo da nossa entidade. E aí dentro disso a gente vai ter os atributos, que são os mesmos da entidade que a gente tem lá. E também a gente vai ter os métodos de consulta, tá? Que geralmente a gente chama de gets e sets. Esse get e set ele é bem padrão, né? Ele sempre está se repetindo aí, tanto na manipulação do DOM, quanto aqui no back-end, no, nos conceitos, é basicamente a mesma coisa, né? Entrada e saída. Depois do modelo, a gente vai ter o controle, que é o nosso control, né? O controle. O que é essa camada de controle? Geralmente no controle é onde a gente faz a nossa regra de negócio. Mas isso depende muito, tá? Cada, cada, cada pessoa, cada equipe, cada empresa trabalha com um tipo de padrão de projeto. Você pode fazer essa manipulação. Tem gente que faz essa manipulação no controle, tem gente que faz no DAO, tem gente que faz no REST. Isso vai de acordo com o que você acha mais viável para o seu projeto. Tá? E isso aí é uma coisa assim que é indiscutível. Porque não dá para você dizer que o seu é o mais correto ou da pessoa é o mais errado. Vou botar aqui regra de negócio. E aqui dentro da controller, a gente já envolve o nosso DAO, o nosso REST e talvez um control. Que nesse cenário aqui eu acho que não vai ser necessário não. Beleza? O que é o DAO? O DAO, ele basicamente é o arquivo que tem tudo ali que é importante para fazer manipulação no banco de dados, tá? É lá que vai ter a função final, né, o método final, que vai fazer a inserção das informações dentro do banco de dados, vai fazer a consulta, vai fazer atualização, né, vai fazer remoção. É dentro do DAO que tudo se resolve com o banco de dados. O REST é o que a gente acabou de conversar, né? É o cara que recebe requisição, é o cara que trata a requisição. Inclusive, você pode fazer alguns tratamentos de regra de negócio no REST, mas eu recomendo você centralizar em algum lugar essa informação. Ou você centraliza no controller, ou você centraliza no DAO, ou você centraliza no REST. Vai da sua regra de negócio, do seu conceito de programação, onde é melhor você fazer isso. Beleza? O control geralmente é o cara que o pessoal usa para controlar as informações entre o DAO e a view. Tá? Geralmente é o control. Nesse cenário aqui, DAO seria o index. O index depende de que cenário tu fala de index. Que a gente está falando de back-end. Geralmente o control é o cara que trabalha a comunicação entre a view e o nosso DAO, tá? Que é o cara que mexe com banco de dados. E aqui a gente tem a view. Que são
basicamente as telas. Beleza? Então como é que funciona? Vamos pegar aqui o pincel e vamos fazer o seguinte. Aqui na Vue, a gente tem o nosso HTML, né? A gente tem o nosso JavaScript. E aí ele vem, joga a requisição aqui pro REST, né? A coisa que a gente acabou de falar, a gente faz o request. Tá? Então, o que a Vue é dentro do MVC? Ela é a nossa primeira camada. Tá? A gente está trabalhando aqui com camadas. Ela é a nossa primeira camada. As camadas, elas são importantes também pela questão da segurança. Porque, por exemplo, os sistemas mais antigos, os sistemas mais legados, eles trabalham, né, alguns trabalham com essa metodologia MVC meio arranjada, mas, por exemplo, eles fazem o back-end ser o front-end, tá? Algumas pessoas que já trabalham já devem ter visto isso acontecer muito. E aí o que acontece nessa situação? Você está colocando a sua aplicação níveis de risco dentro dela, porque você está consumindo a estrutura de segurança de camadas. Né? Você diminuiu as camadas, você aproximou o back-end do front-end, então é muito mais fácil uma pessoa que queira invadir teu sistema, ela chegar na camada de down, por exemplo, na camada que mexe com banco de dados. Porque a tua view é teu back-end. Então, por exemplo, o cara clica num botão do formulário e aí o teu formulário ele envia para um outro arquivo que já é teu back-end, né? E isso vai aparecer na tua URL, por exemplo. O cara que entende da estrutura, ele vai falar, esse cara tá enviando para essa URL aqui e essa URL já é o cara que manipula o banco. Ele vai lá, né, tranquilamente e força para invadir teu sistema pelo teu front-end, que é o teu back-end, beleza? Então, o perigo de você reduzir essas camadas aqui é justamente a segurança. E aí, a gente falou já, né, da primeira tela de segurança, né? E, na verdade, da primeira camada de segurança, que é ali a nossa app. Cadê o Discord? Foi bom salvar. Né? A nossa primeira camada de segurança é o nosso front-end. O cara que está no front-end, ele não tem acesso ao back-end. Né? Para ele acessar o back-end, ele precisa usar as ferramentas que o front-end permite de requisição para chegar no back-end. Tá? E aí, volta lá pro Paint. Quando a gente chega na REST, a gente está numa outra camada, né? Na nossa camada de controle aqui. Na nossa camada de controle. Se você quiser colocar mais uma camada de segurança, você pode adicionar o controle, mesmo tendo a REST, beleza? A REST recebe a requisição e trata. Aí você vai falar assim, pô, mas é muito arquivo que não vai fazer nada. É questão de segurança. É questão de você ter mais camadas para diminuir esse impacto de perigo na tua aplicação. Então, por exemplo, eu posso fazer o REST direto pro DAO. Não tem problema nenhum. Inclusive, a gente vai fazer assim. Mas eu posso ter o controle, e aí, em vez de o meu REST ir pro DAO, o meu REST vem pro controle e o controle vai pro DAO. Beleza? Isso faz com que as nossas classes elas tenham uma sobrecarga menor de funções, né? Essas funções elas sejam distribuídas entre elas. E aí, por exemplo, o DAO ele fica só com a responsabilidade de comunicar com o banco. O REST ele fica com a comunidade,
com a responsabilidade de tratar a requisição, e a controller, ela ficaria com a nossa responsabilidade de regra de negócio, tá? Então aqui, só pra gente não ficar muito perdido, né? A gente tem a camada 1, que seria a nossa view. A camada 2, que aí entra o nosso hash. Vou botar para baixo. Na camada 2 a gente tem o hash. E aí ele trata as requisições. A gente tem a control, né, falando em ordem cronológica, que faz a regra de negócio. O que eu quero falar quando eu falo regra de negócio? É tudo que faz parte da lógica do negócio que a gente está trabalhando e precisa ser tratado com funções com funções de tratamento para os valores, por exemplo. Por exemplo, a gente vai salvar no banco de dados a hora e a data que aquela estação começou a locação dela, né? Então, a informação de data e hora vem do front-end, via requisição, chega no nosso hash, né? O hash trata essa requisição e passa para o control, beleza? Ele só faz pegar o que veio do front-end e joga para o control. Te vira aí. Passei a bola para ele. Nossa camada 1 passa para a camada 2, e dentro da camada 2 cai no hash. O hash tem só a função de tratar a requisição e jogar para o back-end. Então ele cai no control. Aí o control vai falar, beleza, esse cara aqui, ele tá alugando aqui, agora a data X e a hora tal. Qual hora que ele vai ter que entregar? E aí o nosso control, ele vai calcular em data qual que é a data da saída desse cara. É mais ou menos essa ideia, entendeu? Então, a regra de negócio, ela acontece dentro do control. Eu posso fazer aqui na frente? Posso. Posso fazer no hash, mas é interessante você centralizar a regra de negócio em algum lugar. E por último, vem o nosso DAO. Tá? Aqui a gente está mostrando como é que você pode fazer o sistema de maneira mais segura, com mais camadas, né? Para ficar mais difícil de a pessoa saber onde está chegando, no final das contas. E também distribuir a sobrecarga de funções. O DAO, por sua vez, ele já vai receber os dados tratados. Então a função dele é salvar no banco de dados. Tá? A função dele é salvar ou deletar ou consultar. Beleza? Então, dentro da nossa regra de negócio, a gente trata, né, dentro do controle a gente trata a regra de negócio e por final das contas o DAO vai salvar, deletar ou consultar essa informação. Ele não vai se importar se essa informação ela tá certa ou ela tá errada, porque na teoria ela já foi tratada no control. Essa aqui seria a melhor estrutura, né, a mais segura, eu diria assim, para fazer essas camadas. E onde que entra o modelo nessa história? Quando a gente chega no control, a gente pode invocar o modelo, tá? Que é a nossa entidade, para que ele fale o seguinte. Beleza. Para que ele fale o seguinte, dentro da entidade console, eu tenho os seguintes atributos, né? Vamos dar um zoom aqui. Dentro da entidade console, eu tenho os seguintes atributos. Eu tenho nome, valor de hora, data cadastro, data de edição. Eu não tenho nada além disso e eu preciso dessas informações, tá? Então, imagina que o cara conseguiu cadastrar lá na nossa tela e ele enviou sem o valor da hora, por exemplo.
o nosso back-end, o nosso control, ele tem que verificar se essa hora foi informada, e caso não tenha sido informada, ele para essa requisição ali e devolve isso para a tela com uma informação dizendo, ó, aqui tá faltando um campo, beleza? É onde acontece a nossa regra de negócio. A model, ela serve justamente para dizer quais são os campos que existem nessa entidade e que precisam ser informados para o back-end, assim como todas as outras. Mandei uma alocação para o back-end, ele vai verificar todos esses campos para verificar se existe, né, se foi informado e tratar. E os campos que não existem, por exemplo, data término e hora término, ele vai gerar na regra de negócio para poder mandar pro down redondinho só para ele jogar pro banco de dados. Beleza, terminamos o conceito de MVC. Era o mini blog? Ih, cara.